11 de junho de 1962. 3 presos. Uma ilha. Uma fuga impossível. Naquele dia, aconteceu algo que deixou os Estados Unidos paralisados. 3 homens escaparam da prisão mais segura do país e nunca mais foram vistos. Como eles fizeram isso? Estão mortos ou ainda estão livres? Os fugitivos. Frank Lee Morris e os irmãos John e Clarence Anglin. Criminosos experientes, especialistas em assaltos a bancos e também em fugir de lugares de onde ninguém escapava. O plano deles foi milimétrico. Primeiro, cavaram um buraco atrás da parede de suas celas. Depois, subiram até o teto, desceram até a margem norte da ilha e de lá, lançaram-se ao mar em uma jangada caseira fabricada com capas de chuva roubadas. Depois disso, silêncio. Nunca mais se soube deles. Nem vestígios, nem corpos, nada. Conseguiram? Morreram na tentativa? Durante mais de 6 décadas, o FBI tentou responder a essa pergunta e, até hoje, continua sem solução. Mas há algo que sim temos: provas, testemunhos e segredos enterrados. E neste vídeo, vamos desenterrar cada um deles. Antes de analisar aquela noite histórica, é preciso entender onde eles estavam. Porque Alcatraz não era uma prisão comum. Era uma jaula desenhada para conter os criminosos mais temidos do país. Al Capone, Mickey Cohen, Bumpy Johnson, Whitey Bulger, Machine Gun Kelly. Todos passaram por lá. E todos sabiam o mesmo. Escapar de Alcatraz não era uma opção. Era uma sentença de morte. A prisão do desespero. Alcatraz não era como as demais. Não era apenas uma prisão. Era um castigo em forma de ilha. Uma rocha isolada pelo mar gelado, onde a desesperança fazia parte do mobiliário. Sua história começou após a Guerra Civil, no final do século XIX. Nos seus primeiros anos, serviu como prisão militar. Lá eram enviados soldados insubordinados, desertores e inimigos políticos do governo. Mas foi em 1912 que Alcatraz começou a se transformar. Aquela massa de concreto armado que hoje todos reconhecemos, o gigantesco bloco central, foi construída pelos próprios prisioneiros. 600 celas. O maior edifício de concreto reforçado do mundo em sua época. E assim nasceu o apelido que a tornaria lendária: a Rocha. Em 1934, Alcatraz deixou de ser militar. Passou a ser penitenciária federal. Seu propósito era claro: trancar ali os homens mais perigosos do país. Aqueles impossíveis de controlar. Os que já haviam escapado de outras prisões. Os que não tinham nada a perder. Assassinos, sequestradores, mafiosos, assaltantes de bancos. Era a solução definitiva para o crime que transbordava durante a Grande Depressão. E para deixar tudo claro desde o primeiro dia, o procurador-geral da época escreveu: quis criar uma prisão para os prisioneiros mais incontroláveis. Falei com o presidente Roosevelt e, com sua aprovação, escolhi a Baía de São Francisco. Supervisei cada passo. Escolhi o alcaide, os guardas e desenhei o lugar como o máximo símbolo do isolamento. Alcatraz não era apenas uma prisão. Era um experimento social brutal. Nesse novo modelo de prisão, os detentos não tinham nome. Tinham um número. O objetivo era simples: despir-lhes da identidade. Quebrá-los por dentro. E para conseguir isso, impuseram-se medidas extremas. As condições eram desumanas. Apenas o estritamente necessário: comida básica, água, roupa e atendimento médico limitado. Jornais? Proibidos. Rádio? Não. Cartas? Só se você se comportasse bem. Trabalhar? Tinha que merecer. Biblioteca? Acesso limitado. Mas nada se comparava ao mais cruel de tudo: a regra do silêncio. Durante os primeiros anos, falar era proibido. Na cela, no refeitório, no trabalho. 0 palavras. Nem uma. Foi tão extremo que provocou surtos de loucura. Tantos que a regra teve que ser eliminada no final dos anos 30. O gangster William Henry Ambrose explicou isso melhor que ninguém. Capone não enlouqueceu, mas esteve à beira. Colocaram-no no buraco 3 ou 4 vezes por falar. Aqui, você não podia dizer nada.
Nem à mesa, nem no trabalho, nem na sua cela. É o presídio mais duro que já vi. A desesperança consome você, a todos. James A. Johnston, o primeiro diretor de Alcatraz como prisão federal, foi quem desenhou esse sistema impiedoso. Ele queria uma prisão de segurança máxima em todos os sentidos. E para isso, precisava de vigilância máxima. Contratou mais guardas do que qualquer outra prisão do país. 1 para cada 3 detentos. Parece excessivo? Em outras prisões, um guarda podia vigiar 12, 20 ou até 30 presos. Aqui, faziam 12 contagens diárias. 12. Todos os dias. Queriam mostrar ao país que estavam decididos a conter o crime. E sim, conseguiram, às custas da mente dos internos. Charlie Bura, um dos presos mais temidos dos anos 30, disse: Alcatraz não era uma prisão. Era um lugar sem esperança. Uma prisão mental. A única coisa que me fazia continuar era imaginar que algum dia sairia dali. Outro testemunho, ainda mais comovente, veio do preso Jim Quillen, número A586. Vivíamos sem futuro. Era a única forma de existir. Você sabia que sua vida jovem havia acabado. Eu mesmo estive nesse estado mental desesperado, sabendo que jamais poderia recuperá-la. Muitos presos eram durões, mas mesmo eles começavam a se quebrar. Porque o mais cruel de Alcatraz é que a liberdade estava ali mesmo, do outro lado da água. Da cela, podia-se ver São Francisco. As luzes, o movimento, a vida. Às vezes, até se ouviam as risadas de mulheres que passeavam em barcos turísticos perto da ilha. E isso era uma tortura invisível. Um lembrete constante do que você havia perdido para sempre. Os anos se passavam, e a cada dia, a alma se gastava. Alguns aceitaram sua condena. Outros simplesmente se renderam. Mas muitos, muitos mesmo, começaram a pensar o mesmo. Tenho que sair daqui, mesmo que seja a última coisa que eu faça. E para alguns, a única saída era o mar. Falar de fuga era tabu, mas inevitável. Em Alcatraz, sonhar em escapar era o único que mantinha muita gente sã. Os boatos percorriam os corredores como ecos proibidos, e histórias de outros que haviam tentado. Lendas que, de tanto se repetirem, começaram a parecer possíveis. A fuga de 1962 foi a primeira? Nem de longe. Desde que Alcatraz virou prisão federal, houve 14 tentativas documentadas de fuga. E se voltarmos à sua fase militar, mais de 35. O inimigo mais letal não estava nas torres, nem nas grades. Estava na água. A Baía de São Francisco tem correntes frias, violentas, imprevisíveis. Todo fugitivo precisava enfrentar o mar. E muitos não sobreviveram. Dos 35 tentativas durante a era militar, 17 terminaram com presos afogados. Agora vamos nos concentrar nos casos entre 1934 e 1962, porque, se quisermos entender o que fizeram Morris e os irmãos Anglin, precisamos ver em quem eles se inspiraram. A primeira tentativa, Joseph Bowers, 27 de abril de 1936. O primeiro a tentar foi Joseph Bowers, preso número A210. Ele havia chegado a Alcatraz em setembro de 1934 com uma condenação de 25 anos por tentativa de roubo. Fazia parte do primeiro grupo de internos enviados à Rocha. Mas desde o início, Bowers foi um problema. Segundo os relatórios médicos, homem de capacidade mental extremamente baixa, com uma atitude hostil. Requer medidas rigorosas. Os médicos suspeitavam que ele sofria de transtornos mentais. Seus companheiros o consideravam instável, solitário e desesperado. A rotina de Alcatraz, combinada com a lei do silêncio, o destruía. Um dia, ele se recusou a trabalhar na lavanderia. Castigo: 3 meses trancado em uma cela de isolamento de 8x, 8 metros. Em junho de 1935, recusou-se novamente. Gritou: "Me mandem para o calabouço. Não quero trabalhar." Foi isolado, sua comida foi reduzida ao mínimo. Depois, o realocaram para o incinerador de lixo, no lado oeste da ilha.
Um trabalho solitário, mas Bowers parecia aguentar, até que aconteceu o inevitável. Era 27 de abril de 1936, aproximadamente às 11 da manhã. O guarda Irval Chandlas contou assim: vi Bowers em cima da cerca de arame. Gritei várias vezes para que descesse, mas ele não respondeu. Disparei 2 vezes no chão. Esperei. Depois, disparei uma terceira vez, mirando em suas pernas. Ele pendia da cerca com as mãos, os pés voltados para o penhasco. Quando voltei de avisar a armeria, seu corpo já havia caído no mar. Morreu ao se chocar contra as rochas. A versão oficial. Tentativa de fuga frustrada. Mas nem todos concordaram. Roy Gardner, outro preso que presenciou tudo, disse: não foi uma tentativa de fuga. O vento levou alguns papéis para fora do incinerador. Bowers tentou recuperá-los, como lhe haviam ordenado. O guarda gritou com ele. Ele respondeu que precisava recolhê-los. Mataram-no a tiros. Ele não estava tentando escapar. Outro testemunho, de um jovem guarda chamado Roger, também levantou dúvidas. Vi ele escalar a cerca, mas para dentro, como se quisesse voltar ao pátio. Quando conseguiu passar um braço e uma perna, soou o terceiro disparo. Ficou pendurado alguns segundos e caiu. Estava cumprindo ordens, ou perdendo a razão. Tentou fugir, ou foi um mal-entendido fatal. Nunca saberemos. Mas uma coisa ficou clara: quem se aproximasse da cerca, morreria. E os futuros fugitivos, incluindo Morris e os irmãos Anglin, receberam a mensagem. A segunda tentativa, Cole e Rowe, 16 de dezembro de 1937. A segunda tentativa foi diferente. Fria, calculada e planejada por 2 profissionais. Theodore Ted Cole e Ralph Rowe. Ambos eram assaltantes de bancos. Ambos com longo histórico de fugas. E ambos já se conheciam de outra prisão antes de coincidirem em Alcatraz. Ted Cole era descrito como um assassino impiedoso e desajeitado, com uma calma perturbadora. Seu arquivo estava cheio de crimes que cruzavam fronteiras, roubos, sequestros e violência. Ralph Rowe não era melhor. Também tinha uma década de assaltos em seu histórico. E recebia castigos constantes por insultar guardas, provocar distúrbios e desafiar a autoridade. Os dois eram dinamite pura. Ted e Ralph foram designados para uma oficina de reparação de pneus em um antigo edifício industrial ao norte da ilha. Esse edifício não havia sido reforçado como o restante de Alcatraz. Suas grades ainda eram de ferro macio, uma relíquia dos tempos militares. Ali viram a sua oportunidade. Durante semanas, talvez meses, foram limando em segredo as grades de uma janela traseira, turnando-se, trabalhando em silêncio, esperando o momento. E o momento chegou. Um dia, particularmente enevoado, seu melhor aliado, era 1 da tarde. Durante a contagem, ambos estavam presentes na oficina, como sempre. Mas meia hora depois, no controle seguinte, já não estavam. A fuga. Alvin Karpis, um dos presos mais notórios, foi testemunha. Ele recorda assim: vi eles saírem pela janela, descalços, com roupa de trabalho. Rowe tentou abrir o cadeado de um portão, nervoso. Cole o afastou e o abriu com uma chave inglesa, com total calma. Desceram até a margem. Passaram com cuidado entre pneus e arame farpado, e ao chegar à água, a corrente os arrastou rapidamente em direção à ponte Golden Gate. Karpis sussurrou aos outros presos. Foram embora. Será que conseguiram? Será que realmente conseguiram? Minutos depois, soou o alarme. A busca foi imediata, mas não encontraram nada. O subdiretor do presídio escreveu em seu relatório: revistamos toda a área. Nem pegadas, nem roupa, nem vestígio. Varrermos a ilha palmo a palmo. A guarda costeira patrulhou toda a zona. Mas naquele dia havia uma maré excepcionalmente alta. As correntes eram violentas. A teoria oficial: morreram afogados. Uma opinião compartilhada por um engenheiro municipal de São Francisco, citado pela imprensa local:
Naquele dia, houve uma maré incomumente forte. Um nadador forte, saindo de Alcatraz, teria sido arrastado em direção ao Golden Gate, antes mesmo de esgotar sua energia. As autoridades se renderam a essa conclusão, mas outros não tinham tanta certeza. Assim como na fuga de 1962, a pista se perdeu na água, mas com o passar do tempo, começaram a surgir rumores. Testemunhas afirmavam tê-los visto em bares do interior do país. Outros diziam que haviam cometido assaltos após seu desaparecimento. Até um ex-presidiário de Alcatraz afirmou, anos depois, que estava convencido de que eles haviam conseguido escapar. Mas Karpis, testemunha direta, não acreditava, tornando-se, trabalhando em silêncio, esperando o momento. E o momento chegou. Um dia particularmente enevoado, seu melhor aliado. Era 1 da tarde. Durante a contagem, ambos estavam presentes na oficina, como sempre, mas meia hora depois, no controle seguinte, já não estavam. Da janela vimos como a corrente os arrastava. Já quase chegavam a uma boia, quando de repente, Rowe desapareceu, como se algo o tivesse puxado por baixo. Foi estranho. Oficialmente, o caso continua sem solução. Mas houve algo mais. Um artigo publicado em abril de 1941, anos após o desaparecimento, afirmava o seguinte: Rowe e Cole vivem agora na América do Sul. Passaram temporadas no Peru e no Chile. Escaparam, usando 2 grandes tambores de óleo amarrados entre si. Só precisaram se agarrar enquanto a corrente os levava. Reuniram-se com um cúmplice em Marin County e fugiram. Hoje vivem confortavelmente, com muito dinheiro e fora do alcance da lei. Mito ou verdade? Isso ninguém pode provar. Mas uma coisa ficou clara para todos os presos que continuavam encarcerados em Alcatraz: escapar não era um sonho, era uma possibilidade. A fuga de Ted Cole e Ralph Rowe não apenas abalou as autoridades, acendeu a faísca da esperança entre os presos. Pela primeira vez, muitos pensaram: se eles tentaram, por que eu não? Enquanto isso, a direção do presídio tentava acalmar a imprensa e a opinião pública. Prometeram reforçar a segurança, especialmente no velho edifício industrial, o ponto fraco que os fugitivos haviam aproveitado. Mas, como sempre, as mudanças chegaram tarde, e esse atraso deu a outros internos a oportunidade que buscavam. 23 de maio de 1938. 3 nomes: James Lucas, Rufus Franklin e Thomas Limerick. 3 assaltantes de bancos com longas condenações e um plano desesperado. Naquele dia, os 3 trabalhavam na oficina de carpintaria do edifício industrial. Estudaram a rotina dos guardas. Sabiam que um vigiava o andar onde estavam e que havia outros 2 no telhado. A fuga começou com brutalidade. Franklin matou o guarda de seu andar com um martelo. Assim, abriram caminho para subir ao teto. Queriam neutralizar os outros 2. Mas algo deu errado. Assim que puseram o pé na cobertura, foram recebidos a tiros. Limerick caiu morto no instante. Franklin ficou ferido e Lucas conseguiu se esconder. A fuga terminou em desastre. Os sobreviventes foram capturados e condenados à prisão perpétua pelo assassinato do guarda. Quanto você deve odiar sua vida para arriscar-la assim? 13 de janeiro de 1939. A 4ª tentativa de fuga. Desta vez, um grupo mais organizado e muito mais perigoso. Os nomes: Arthur Doc Barker, Dale Stumfield, William Martin, Henry Young e Rufus McCain. Mais uma vez, assaltantes de bancos. E não era por acaso. Esse tipo de criminoso era o mais propenso a fugir. Acostumados a planejar assaltos complexos, a se mover com precisão, a observar cada fraqueza do sistema. Doc Barker era o cérebro. Um sujeito frio, calculista decidido. Seu companheiro Henry Young disse com clareza: Barker era imparável. Uma vez que colocava algo na cabeça, só a morte o detinha. Barker conhecia bem os pontos fracos do presídio. Havia trabalhado na mesma oficina que Ted Cole e Ralph Rowe, inclusive os ajudou a conseguir ferramentas.
Ele sabia que algum dia seria a sua vez. E foi. Detectou uma falha estrutural no bloco D, a zona mais temida do presídio. Ali estavam os internos mais perigosos e problemáticos. As grades ainda eram as originais de 1912. Ferro macio. Barker reuniu sua equipe. Stanfield, condenado por roubo e sequestro, conseguiu as ferramentas de contrabando. Martin, Young e McCain juntaram-se depois. Na noite de 13 de janeiro de 1939, o plano foi colocado em marcha. Eles haviam cerrado as grades durante semanas, ocultando os cortes com um selante improvisado. Um por um, passaram pelas grades. Escalaram os muros. Chegaram à praia. A névoa lhes dava cobertura. Começaram a reunir materiais para construir uma jangada improvisada, mas alguém no bloco D percebeu as grades cortadas. O alarme disparou. Os guardas começaram a vasculhar a ilha. Um sentinela na torre os avistou. Gritou para que se rendessem. Eles não obedeceram, e ele atirou. Doc Barker foi atingido. Morreu horas depois no hospital. Suas últimas palavras: "Estou completamente louco. Nunca devia ter tentado. Demasiadas fugas. Demasiadas brechas no sistema." A direção do presídio reagiu, finalmente. Primeiro, fecharam o velho edifício industrial. Em seu lugar, construíram um novo em 1941, mais seguro, mais vigiado, mais moderno. Depois, reforçaram o bloco D. As grades antigas foram substituídas por aço sólido. Mas mesmo com essas melhorias, as fugas não pararam. 14 de abril de 1943. 4 novos nomes: James Borman, Harold Brest, Floyd Hamilton e Fred Hunter. Todos assaltantes. Todos perigosos. E outra vez, o ponto fraco era o mesmo: o edifício industrial. Embora oficialmente estivesse fechado, o nível inferior ainda era usado como oficina. Ali trabalhavam os 4. Naquele dia, atacaram 2 guardas. O primeiro foi surpreendido e amarrado. O segundo suspeitou de algo. A oficina estava silenciosa demais. Quando tentou escapar para dar o alerta, também foi atacado. Lutou com tudo, mas foi dominado. Os 4 presos fugiram por uma janela. Saltaram a cerca. E da praia, lançaram-se ao mar. Borman, Brest e Hamilton nadavam em direção a São Francisco. Hunter, ferido por uma queda, refugiou-se em uma caverna. Mas de uma torre, um guarda viu os corpos na água. Atirou com seu rifle Springfield. Um dos reclusos, Borman, levou um tiro na cabeça. Seu corpo desapareceu nas profundezas. Nunca foi recuperado. Brest foi capturado na água. Hunter foi resgatado por um barco do presídio. E Hamilton, todos o deram por morto. Mas Floyd Hamilton não havia se afogado. Quando ouviu os tiros assobiando sobre a água, deu meia volta e nadou de volta à costa da ilha. Encontrou a mesma caverna onde Hunter se escondia e ficou ali, em silêncio, durante 2 dias. Sem comida, sem água, sem esperança. Finalmente, vencido pela fome, voltou à oficina clandestinamente. E, numa reviravolta irônica, o mesmo guarda que havia tomado como refém foi quem o encontrou. Encolhido, tremendo, derrotado. Outro episódio curioso ocorreu em 31 de julho de 1945. Protagonista: John Giles, preso número AZ-250, condenado por assassinato. Giles trabalhava no cais onde chegava a roupa suja do exército. E durante meses foi roubando peças de um uniforme militar. Quando teve o uniforme completo, disfarçou-se de soldado, subiu com total calma em um barco de transporte do exército e sentou-se entre os militares. Acreditava que estava indo para São Francisco, mas o destino não era esse, e sim a Ilha Angel, logo ao norte de Alcatraz. O alerta já havia sido dado. Interceptaram o barco e o detiveram sem resistência. Seu plano, por pouco engenhoso, foi tão inútil quanto rápido. E depois, veio o caos absoluto. Maio de 1946. A tentativa mais sangrenta, mais violenta e mais destrutiva já vivida na Rocha.
A história a lembraria como a Batalha de Alcatraz, uma data que marcaria a ferro a história da prisão mais temida dos Estados Unidos. Uma tentativa de fuga que se transformou em guerra. Reféns, armas roubadas, tiros, explosões. O presídio inteiro ficou paralisado durante 48 horas. O homem por trás do plano, Bernard Coy, um assaltante de bancos de Kentucky, era inteligente, calculista e obcecado com escapar. Coy trabalhava no bloco principal de celas. Isso lhe dava certa liberdade de movimento. E foi ali que descobriu a fraqueza crucial. Uma falha na sala de armas que dava acesso ao bloco C. As barras da sala de armas podiam ser abertas, com a ferramenta adequada. Em 2 de maio de 1946, Coy e Marvin Hubbard, seu cúmplice, atacaram um guarda. Tiraram-lhe as chaves. Libertaram outros 2 reclusos, Joseph Kretzer e Clarence Carnes. Depois, Coy usou uma alavanca para abrir as grades da sala de armas. Ele havia jejuado durante semanas para conseguir passar entre os ferros. Uma vez dentro, pegou rifles, pistolas, munições. Estavam armados, estavam decididos e estavam encurralados. O objetivo era claro: fazer reféns, chegar ao pátio, subir no barco da prisão e fugir da ilha. Mas houve um problema. A chave do pátio não estava entre as roubadas. Tentaram uma após a outra, e isso ativou o sistema de segurança. A fechadura travou para sempre. A fuga já não era possível, mas eles não pensavam em se render. Durante 2 dias, os prisioneiros se entrincheiraram, trocaram tiros com os guardas, lançaram granadas caseiras, fizeram vários oficiais reféns. A situação escalou tanto que foi necessária a intervenção da Marinha dos Estados Unidos. As paredes tremiam a cada explosão. Era uma guerra dentro de uma prisão. Enquanto isso, alguns reclusos decidiram se render. Outros, como Coy, Kretzer e Hubbard, lutaram até o fim. Foram abatidos em um corredor de serviço, cercados, feridos e sem saída. Suas últimas palavras, segundo testemunhas: "Não vamos ser pegos com vida." O resultado foi devastador. 3 prisioneiros mortos, 2 guardas assassinados, 14 feridos e uma mensagem clara para o resto da nação. Mesmo na prisão mais segura, nada estava sob controle. Os sobreviventes, Sam Shockley e Miran Thompson, foram julgados pelo motim e executados na Câmara de Gás de San Quentin. Clarence Carnes, o mais jovem, foi condenado à prisão perpétua. Salvou-se por não ter matado ninguém e por tentar salvar os reféns. A Batalha de Alcatraz deixou cicatrizes. Foi o lembrete mais brutal do que pode acontecer. Quando um grupo de homens decide não morrer em uma cela, e embora o tempo tenha passado, aquela chama de rebelião permaneceu acesa. 16 anos depois, 3 homens voltariam a tentar. E desta vez, não deixariam rastro. Os fugitivos. Na noite de 11 de junho de 1962, 3 presos desapareceram sem deixar vestígio: Frank Lee Morris, John Anglin, Clarence Anglin. Nenhum deles foi visto nunca mais. E até hoje, seu destino continua sendo um mistério. Mas antes de falar da fuga, precisamos conhecer quem eles eram. E para entender sua façanha, é preciso entender sua história. John e Clarence Anglin eram mais que irmãos. Eram uma dupla inseparável. Aventureiros, astutos, leais. Nasceram em uma família humilde no estado da Geórgia, que mais tarde se mudou para a Flórida. Cresceram em uma família de 14 filhos, no campo. O trabalho nos cultivos era duro, mas eles nunca reclamavam. Seu único refúgio era a água. Depois de longas jornadas, corriam para nadar no lago mais próximo. E não eram amadores. Eram nadadores experientes. John chegou até a vencer uma competição, atravessando 650 metros em águas frias. Às vezes, nadavam no inverno, desafiando-se para ver quem aguentava mais tempo na água gelada. Treinamento involuntário para o que viria depois? Talvez. Mas o que é certo é que, na água, eles se sentiam livres. Na escola, as coisas não iam tão bem. Apesar de terem boas notas,
Os Anglin eram alvo constante de zombarias. Suas roupas eram velhas, remendadas pela mãe vez após vez, e isso os transformava em alvos fáceis. Uma de suas irmãs lembrava assim: odiavam ir à escola. Sempre os incomodavam por causa da roupa. Minha mãe fazia o que podia, mas eles se sentiam envergonhados. No fim, simplesmente deixaram de ir. Começaram a faltar às aulas. Fugiam, iam nadar e, pouco a pouco, começaram a roubar. Primeiro coisas pequenas. Depois, casas. Mais tarde, bancos. Até que um dia, cometeram o crime que selaria seu destino. Cidade de Columbia, Alabama. John, Clarence e seu irmão mais velho, Alfred, decidiram dar o grande golpe. Assaltaram um banco e fugiram com mais de $18.000. Um butim enorme para a época. A partir desse momento, começou uma caçada em nível nacional. Tentaram se esconder, mudar de estado, passar despercebidos, mas, finalmente, foram capturados em Ohio. Assumiram toda a culpa sem protestar. Os 3 foram condenados a 35 anos de prisão. Foram enviados para a penitenciária de Atlanta e, por sua tendência a fugir, foram separados. Alfred ficou lá. Clarence foi enviado para Leavenworth, Kansas, e John para Louisburg, Pensilvânia. Mas isso não os deteve. Em Louisburg, John não demorou a elaborar um plano de fuga. Foi descoberto antes de executá-lo. Como castigo, foi transferido para Leavenworth, onde voltou a se encontrar com seu irmão Clarence. Após 2 anos separados, juntos, tentaram fugir várias vezes. E foi então que as autoridades decidiram transferi-los para a prisão da qual ninguém escapava: Alcatraz. John chegou primeiro. Em outubro de 1960, Clarence o seguiu 3 meses depois. Na rocha, John não estava sozinho. Ali conheceu um veterano do crime que se tornaria seu aliado, James Whitey Bulger, condenado a 20 anos por assaltos à mão armada e por uma tentativa de fuga fracassada. Whitey lhes ensinou tudo o que os mais velhos sabiam: como se mover dentro da prisão, quais guardas eram mais duros, quais áreas deviam ser evitadas, como sobreviver mentalmente ao confinamento. Quando Clarence chegou, escreveu uma carta à sua mãe: "Estou bem, já vi o John. Não é tão frio aqui como em Leavenworth. Ainda não tenho trabalho, mas vou me virar." Tudo parecia sob controle. Mas em silêncio, o plano começava a se formar. E então apareceu o terceiro nome: Frank Lee Morris. Nascido em Washington em 1926. Sua vida foi um turbilhão desde criança. Nunca conheceu seus pais. Sua mãe era viciada, seu padrasto, violento. Ambos morreram quando ele tinha 11 anos. Desde então, foi criado pelo Estado. Saltava de lar em lar. Ele fugia. Acabou em reformatórios. Depois, em prisões. Frank Morris era diferente. Reservado, calado, observador. Não buscava companhia. Não confiava em ninguém. Mas tinha algo que o tornava especial. Um coeficiente intelectual de 133. Muito acima da média. E usava essa inteligência para uma única coisa: escapar. Já havia fugido de vários centros antes. A cada vez, aprendia com seus erros. A cada vez, aperfeiçoava sua técnica. Whitey Bulger o conhecia bem. Ele lembra assim: Frank não era violento. Era brilhante. Fugir era uma necessidade para ele. Era sua forma de viver. Em janeiro de 1960, Frank chegou a Alcatraz, 1 ano antes dos irmãos Anglin. Desde o primeiro dia, analisou cada canto, cada rotina, cada fraqueza. Não falava muito, mas observava e memorizava tudo. Frank e os Anglin não eram perigosos no sentido tradicional. Não buscavam causar dano, mas compartilhavam uma ideia fixa: sair dali. Whitey explicou melhor. Não eram violentos, eram disciplinados. Nunca se metiam em confusão. Só tinham uma obsessão: fugir. Mas havia alguém mais que se juntaria ao grupo, um nome menos conhecido: Alan West. Alan Clayton West. Um nome que não costuma aparecer nas manchetes, mas que foi fundamental no planejamento da grande fuga.
West chegou a Alcatraz em 1954, anos antes dos demais. Tinha um histórico de delitos desde jovem. Roubos, invasões, conflitos constantes na prisão. Era problemático, arrogante e violento. Um dos guardas da ilha disse anos depois: "Nunca gostei do West. Era o único que me parecia realmente perigoso. Sempre carregava rancor contra o uniforme. Participou de várias brigas raciais, estava sempre no meio do conflito. Mas, curiosamente, já conhecia Morris e os irmãos Anglin. Muito antes de se reencontrarem em Alcatraz, os quatro haviam coincidido em outras prisões: a penitenciária de Atlanta e o reformatório de Hafford, na Flórida. Foi ali que o vínculo se formou. Foi ali que compartilharam ideias. Foi ali que, provavelmente, tudo começou. Quando voltaram a coincidir em Alcatraz, já não eram apenas companheiros de confinamento. Eram cúmplices com memória. E então surgiu a grande pergunta: quando começou o plano de fuga? Isso é o que vamos descobrir a seguir. A preparação. O plano de fuga não nasceu da noite para o dia. Foi um projeto meticuloso, elaborado em silêncio, peça por peça. Tudo começou pouco depois de Frank Morris chegar a Alcatraz. Ele foi designado para a biblioteca. Ali conheceu um preso-chave, Clarence Joe Kay, bibliotecário principal, interno desde 1945. Whitey Bulger conta: Joe conhecia a prisão como ninguém. Sabia quais guardas eram rígidos e quais eram preguiçosos. Ajudou Frank porque acreditava que algum dia alguém conseguiria escapar. E porque estava convencido de que Alcatraz tinha os dias contados. Nesses primeiros meses, os irmãos Anglin ainda não estavam na ilha. Mas Alan West, sim. E foi ele quem lançou a faísca que acenderia a fuga mais famosa da história. Fevereiro de 1960. Frank Morris, Joe Kay e outros internos trabalhavam na biblioteca. Alan West apareceu carregando uma lata de tinta. Aproximou-se e, em voz baixa, disse: "Encontrei uma saída. Há uma grade acima do bloco B. Pode ser aberta. Podemos sair por trás das celas. Com bonecos nas camas. Ninguém perceberia." Ali nasceu o plano, num sussurro. Rumores antigos diziam que os dutos de ventilação do teto ofereciam uma possível saída. E eles iriam verificar. Os irmãos Anglin se juntaram oficialmente ao plano em março de 1961. O oficial Lloyd Miller detectou uma conversa suspeita entre Clarence K., os irmãos, e um interno chamado June Stevens, amigo próximo de Clarence Anglin. Segundo o relatório, vi Stevens falando em voz baixa com Clarence. Depois se reuniu a sós com os irmãos Anglin. A conversa foi longa e confidencial. Não era uma conversa comum entre presos. O que foi discutido ali nunca se soube com certeza. Mas o importante é que, a partir desse momento, o grupo estava completo. Em julho de 1961, a organização tornou-se estratégica. Os irmãos Anglin e Alan West foram realocados em celas contíguas do bloco B. John na B150, Clarence na B50-4 e West na B52. Em setembro, Frank Morris foi colocado na B138. Estavam a apenas 5 celas de distância. Durante as refeições 3 vezes ao dia, reuniam-se no refeitório. Cada encontro lhes dava 1 hora de planejamento. Falavam de tudo: como construir uma jangada, como fabricar coletes salva-vidas, como enganar os guardas, para onde ir depois de chegar à terra firme. Inclusive discutiam planos alternativos. Nada era deixado ao acaso. Para realizar a fuga, precisavam de ferramentas. E, para isso, cada um conseguiu um trabalho estratégico dentro do presídio. Frank Morris foi designado para a fábrica de escovas, no térreo do novo edifício industrial. De lá, escondia materiais, cola, ferramentas, componentes. Clarence Anglin tornou-se barbeiro. Um posto fundamental para coletar cabelo que mais tarde usariam para fabricar cabeças falsas. John Anglin foi trabalhar na área de roupas, junto a um velho conhecido, Mickey Cohen, o famoso mafioso de Los Angeles. E sim,
Mickey Cohen teve seu papel. Disse que, graças à sua influência, ajudou a conseguir contatos fora da prisão. Cohen foi o único preso na história de Alcatraz que obteve liberdade sob fiança. Saiu em outubro de 1961 e voltou em maio de 1962. 7 meses de liberdade, nos quais pôde preparar algo maior. Depois da fuga, disse: muito blá blá. Mas aqueles 2 garotos eram de verdade. Eram firmes. Eu quero acreditar que conseguiram. E não foi o único chefão envolvido. Também estava Bumpy Johnson, o lendário mafioso do Harlem. Bumpy Johnson era respeitado por todos os presos afro-americanos. Era um homem tranquilo, influente, que mantinha a paz em momentos de tensão racial. Via-se ele passeando pelo pátio com Mickey Cohen, e muitos suspeitavam que também colaborava com o plano. Segundo alguns relatórios, Bumpy teria pago a um guarda corrupto, usado contatos externos para conseguir uma lancha para a fuga, contribuído com dinheiro para ajudar os fugitivos. E o mais impressionante, comprado o silêncio dos presos que estavam nas celas atrás dos conspiradores. Um ex-guarda disse: aqueles presos ouviam tudo. Vi-não como eles se moviam à noite. Mas nunca disseram nada. Nunca entendi por quê. Até que pensei em Bumpy. Voltando a Clarence Joe Kay, o bibliotecário, ele também ia fugir. Mas começou a chamar a atenção demais dos guardas. Pelo bem do grupo, decidiu se retirar do plano. Ainda assim, sua ajuda foi crucial. Conhecia o presídio como a palma da mão. E graças a ele, os demais sabiam exatamente o que fazer. Tudo estava em andamento. E agora vinha a parte mais difícil: cavar o caminho para a liberdade. A fuga. Na noite de 11 de junho de 1962, a tensão em Alcatraz podia ser cortada com uma faca. Whitey Bulger ainda se lembra. A noite estava estranha. Muito silenciosa. Os que sabíamos o que viria, não conseguíamos dormir. Em certo momento, ouviu-se um baque seco no teto. Então todos começamos a fazer barulho. Gritamos, batemos, qualquer coisa para distrair os guardas. O barulho surtiu efeito. Os guardas se desorientaram. E o bloco voltou ao silêncio. A contagem regressiva havia começado. 9h30 p.m. As luzes se apagam. A prisão dorme. Mas 3 homens estão acordados. Frank Morris e os irmãos Anglin colocam as cabeças falsas em suas camas. E, um a um, deslizam pelo buraco atrás de suas celas. Chegam ao corredor de serviço, onde os dutos de ventilação percorrem o edifício. Ali, esperam por Alan West. Mas West não aparece. Seu buraco era estreito demais. Ele havia ficado preso. Morris e os Anglin não podiam esperar. Sabiam que cada segundo era vital. Continuaram sem ele. Frank e os Anglin avançaram pelo corredor de serviço, subiram por um cano e saíram para o teto por um duto de ventilação. Cruzaram 30 metros sob a escuridão da noite. Depois, desceram por um cano até o chão, escaparam de 2 cercas com arame farpado e chegaram à margem norte da ilha. Ali, inflaram sua jangada feita com capas de chuva roubadas. Subiram, empurraram e desapareceram na noite. Nunca mais foram vistos. Segundo Alan West, o plano era dirigir-se até Angel Island para evitar serem detectados. Uma vez em terra, planejavam roubar roupas, armas e um carro, dividir-se, escapar em diferentes direções. Mas outro preso, Woodrow Gay, afirma que o plano era diferente. Segundo ele, John Anglin falava em ir diretamente para São Francisco porque era uma rota mais curta. Chegaram até a mencionar a ideia de roubar um helicóptero, já que Morris havia lido extensivamente sobre aviação na biblioteca do presídio. Destino final: o deserto da Califórnia. Aguentar alguns meses até que a pressão diminuísse. E depois voltar a assaltar bancos. A teoria oficial foi imediata. Afogaram-se. O FBI encontrou uma pá de madeira e alguns objetos pessoais flutuando. Mas nunca apareceram corpos. Uma encenação para fazer acreditar que estavam mortos? O certo é que o caso se tornou cada vez mais confuso.
Foram seguidas mais de 100 pistas em todo o país. Supostos avistamentos em bares, hotéis, bancos, 3 homens estranhos em carros diferentes, até mesmo um cartão postal enviado ao alcaide de Alcatraz. Conseguimos! Frank, John e Clarence. O FBI não pôde verificar a autoria, mas não foi o único sinal. Mais de uma década depois, Clarence K. afirmou ter recebido um cartão postal com as palavras "Gone fishing", "Fui pescar", um código para confirmar que estavam vivos. Uma advogada de São Francisco também recebeu uma ligação. "Sou John Anglin. Ligue para os Marshalls. Não faça perguntas. Sabe quem sou? Leia o jornal." O FBI instalou escutas em seu escritório, mas ele nunca voltou a ligar. As pistas tornaram-se cada vez mais inquietantes. O irmão mais velho, Robert Anglin, confessou em seu leito de morte: "Estive com os garotos. Eles conseguiram." Também houve sinais misteriosos para sua mãe. Todos os anos, em seu aniversário, ela recebia rosas vermelhas, sempre com 2 cartões sem assinatura. Mesmo depois de sua morte, em 1973, também recebia cartões de Natal sem carimbo postal e ligações telefônicas, nas quais só se ouvia a respiração. E então chegou a prova mais surpreendente. Fred Breezy, um amigo de infância dos Anglin e ex-traficante, disse tê-los visto nos anos 70, em uma fazenda rural no Brasil. Mostrou uma foto tirada em 1975. 2 homens no campo brasileiro. Podiam ser John e Clarence. 25 anos depois, a imagem foi analisada por especialistas em reconhecimento facial. O resultado, segundo todas as probabilidades, os homens na foto eram sim os irmãos Anglin. E o que aconteceu com Frank Morris? Breezy mencionou que havia um terceiro homem com os Anglin no Brasil, mas nunca revelou sua identidade. Em 1967, um homem ligou para as autoridades. Disse ser colega de classe de Frank Morris e afirmou tê-lo visto em Maryland, com barba e bigode. Também houve um homem chamado Bud Morris, primo de Frank, que declarou tê-lo encontrado em um parque de San Diego pouco depois da fuga. Mas nada foi comprovado. E isso é tudo o que se sabe sobre Frank Morris. Whitey Bulger, uma das últimas testemunhas de tudo aquilo, deixou sua conclusão. O alcaide queria acreditar que eles se afogaram. Eu acredito que conseguiram. E sem problemas. Roubaram um carro. Foram embora rápido. Tinham planos detalhados, rotas de fuga, fases, apoio. Sabiam como não levantar suspeitas. E o mais importante, cortaram todo vínculo com suas famílias. Não para desaparecer, mas para protegê-las. Não tinham opção. Era isso, ou arriscar-se a que seus entes queridos fossem pressionados pelo governo. Frank tinha uma vantagem. Não tinha ninguém. Mas os irmãos, eles se sacrificaram por completo. E por isso acredito que viveram em liberdade. E foram felizes. Toda vez que lembro daquela manhã de 12 de junho, sorrio em silêncio. Aplaudo Frank, John e Clarence, porque fizeram história e ajudaram a fechar Alcatraz. E assim, terminou a maior fuga já registrada em território norte-americano. Um mistério sem solução, um símbolo de resistência e, talvez, uma história de liberdade. O legado de Alcatraz. Alcatraz foi mais que uma prisão. Foi um símbolo de poder, de isolamento e, finalmente, de derrota. A fuga de Morris e dos irmãos Anglin não apenas marcou um marco, mas também deixou em evidência as brechas do sistema. Pouco depois, a prisão entrou em decadência. Os custos eram insustentáveis. A segurança já não era infalível. E em 1963, Alcatraz fechou suas portas para sempre. Hoje, seus muros ainda estão lá, mas já não encerram criminosos, e sim histórias, ecos, segredos e a lenda da única fuga que nunca pôde ser resolvida. E até aqui chega este documentário. Se a história te prendeu, se você aproveitou cada detalhe, te convido a deixar um gostei, comentar e compartilhar o vídeo.
É a melhor forma de apoiar este trabalho e permitir que mais pessoas descubram esta incrível história. Este estilo mais cinematográfico foi um experimento. E se você gostou, deixe-me saber abaixo. Nos vemos muito em breve, com uma nova história que vai arrepiar você. Obrigado por assistir, e vida longa aos que ousaram desafiar o impossível.